Então agora nós vamos calcular os parâmetros de engenharia médios, coeficiente de atrito e número de Nusselt, né, para calcular o coeficiente de transferência de calor, ao longo da placa. Né? E nós vamos partir do princípio que a placa tem um comprimento, né, esse comprimento é L, e ela é longa bastante para que exista uma região turbulenta. Né? Então, em algum ponto ao longo do seu comprimento vai haver a transição de laminar para turbulento, mas esse comprimento não é longo o suficiente para que nós desprezemos a região laminar, a extensão da região laminar. Né? Então é uma placa em que ocorre em algum ponto do seu comprimento a transição, ou seja, o x crítico está em algum ponto ali do seu comprimento. Certo? Então, o coeficiente de atrito médio, ele representa isso, né? Eu integro de 0 a x crítico uma expressão para o CF laminar e de x crítico até o comprimento L uma expressão para o coeficiente de atrito local turbulento. E adotando aquele valor típico para o número de Reynolds crítico transição laminar turbulento de 5 vezes 10 na quinta, eu consigo calcular o x crítico, né, em função dos parâmetros, obter esse valor em função dos parâmetros e efetuar a integração chegando nessa expressão para o CF médio que está aqui. Né. Lembrando que ela é válida para uma placa lisa, né, a expressão para o turbulento é para uma placa lisa e para aquela faixa de número de Reynolds, que essencialmente coincide com o seguinte: 5 vezes 10 na quinta, né, para o número de Reynolds L, equivale a colocar o ponto de transição no bordo de fuga da placa. Né? E à medida que se aumenta, por exemplo, a velocidade o infinito, esse ponto de transição x crítico, ele vai andando do bordo de fuga em direção ao bordo de ataque, certo? Até no ponto em que a velocidade é tão alta, digamos assim, né, em que a transição laminar turbulenta ela está bem próximo do bordo de ataque. Então, naquele ponto, basicamente, eu tenho só camada limite turbulenta e não precisaria lançar mão dessa expressão, porque era só tomar a média do turbulento mesmo. Tá? Bom, então o que esse gráfico mostra aqui é uma representação gráfica do que estava sendo comentado no slide anterior. Né? Então é como se fosse um experimento virtual em que nós tivéssemos uma placa em escoamento paralelo dentro de um túnel de vento, na seção de teste de um túnel de vento, e que nós estivéssemos medindo a força de arrasto nessa placa. Né? E aí nós tivéssemos um controle sobre a velocidade, o infinito, do escoamento. Né? Então, à medida que eu vou aumentando o infinito, né, vou variando o infinito, eu vou medindo a força de arrasto na placa e dali calculo o coeficiente de atrito médio, por exemplo. Tá? E cada pontinho amarelo desse daqui corresponderia a um ponto experimental coletado durante o teste. Né? Então, com uma velocidade baixa, eu teria o número de Reynolds baixo, coletaria esse ponto, né, que seria uma força, mas eu calcularia o coeficiente de atrito médio. E assim por diante. Né? Eu vou aumentando aqui a velocidade e vou anotando ali a força e o coeficiente de atrito médio. Né? Então essa linha vermelha, que essa reta na escala log-log vermelha aqui, ela mostra como o coeficiente de atrito médio é calculado para a placa toda laminar. Né? E enquanto o número de Reynolds L for menor do que 5 vezes 10 na quinta, e 5 vezes 10 na quinta é essa linha tracejada aqui, enquanto ela for menor do que 5 vezes 10 na quinta, isso significa que toda a extensão da placa vai ter uma camada limite laminar. Então, o coeficiente de arrasto ele é muito bem previsto, né, os pontos experimentais, por essa linha vermelha aqui. Né? Se eu aumento o número de Reynolds além desse limite, eu tenho um trechinho inicialmente pequeno, né, no final da placa, próximo do bordo de fuga, onde a camada limite é turbulenta. Né? E aí a expressão para a camada limite turbulenta, do CF da camada limite toda turbulenta,
é essa expressão aqui, né, que é a integral daquela relação para o CF local da placa toda turbulenta, né? Então, ela é essa reta azul, né, e os pontos experimentais, na verdade, eles estão sobre uma linha verde que aquela relação de interpolação que nós vimos no slide anterior, né? Então, nesse número de Reynolds L de 5 vezes 10 na quinta, né, o valor, né, desse experimento, o valor do coeficiente de arraste nesse experimento, se parece muito mais com o valor fornecido pela camada limite laminar, pela teoria da camada limite laminar, do que da turbulenta, mas ele vai se aproximando do valor dado pela expressão para a camada limite turbulenta, à medida que a gente vai aumentando o número de Reynolds, certo? De modo que, quando ele é 1 vezes 10 na oitava, significa que o ponto de transição já está lá no bordo de ataque, né? Tá? Então é praticamente como se ela fosse toda turbulenta, ok? Então, essa é uma interpretação gráfica daquela expressão que simplesmente interpola valores do coeficiente de arrasto local. Tá? Se a placa contiver, se a superfície da placa contiver alguma rugosidade, né, existe uma relação específica para o CF médio, né, desde que o número de Reynolds L seja maior do que 10 na sexta e a rugosidade relativa, né, epsilon é o valor da rugosidade em milímetros, né, dividido pelo comprimento da placa. Se ele for maior do que 10 no menos 4, nós podemos usar aquela expressão que é apresentada ali para calcular o coeficiente de arrasto, né? Olhando agora para o coeficiente de transferência de calor, a ideia é a mesma, né? Nós temos, em princípio, uma placa longa o bastante para haver região turbulenta, mas não o suficiente para que a gente despreze a região laminar. E com isso eu consigo fazer a mesma interpolação de modo a encontrar o H médio, né? Uma interpolação do H local, né? E aqui é importante frisar que é realmente o H médio, né? E não o número de Nusselt médio que a gente quer calcular a princípio, porque, lembre, o número de Nusselt local é o H local adimensional. O número de Nusselt médio é o H médio adimensional. Então, o que nós temos aí, né, para o número de Reynolds crítico de 5 vezes 10 na quinta, né, adotando esse valor para calcular o X crítico, é essa interpolação aqui que nos dá o número de Nusselt médio, que é o H médio adimensional, dado por essa expressão aqui, né, valendo dentro desses limites, como a gente tinha mostrado anteriormente. Tá? Aqui é a mesma ideia, tá? Mostrando graficamente os valores do número de Nusselt médio, só dividir pelo elevado a 1/3 ali, em função do número de Reynolds L. Então, quando a gente tem 5 vezes 10 na quinta, o ponto onde a transição laminar turbulenta está no bordo de fuga da placa, né? À medida que a gente aumenta o número de Reynolds L, a gente começa a avançar por essa região e aí a tendência dos pontos experimentais, uma vez que o trecho turbulento de camada limite turbulenta, né, sobre a placa vai ficando cada vez maior, são esses pontos se aproximarem cada vez mais da linha azul, tá bem? Então aqui são as expressões, né, do número de Nusselt médio para a placa toda laminar, do número de Nusselt médio para a placa toda turbulenta e aquela interpolação que nós vimos anteriormente.